E aí, um colega recentemente havia me dito: vamos falar novamente sobre violência doméstica, violência contra a mulher. Eu disse para ele: meu amigo, graças a Deus nós vamos falar novamente. Só que tem um ponto muito crucial no projeto das senhoras, que é a coragem que as senhoras tiveram, né, em abraçar esse desafio. E eu acredito que termina chamando para si essa responsabilidade, além de ser mulher, também profissional, e até porque o projeto por si só já é voluntário, né? Então, gente, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós vamos conversar hoje com a doutora Diana Ribeiro, está representando na sua pessoa o projeto Todas por Nós, projeto belíssimo, né, fundado aí, idealizado por doutora Nay Ribas, lá de Cruz das Almas. Adoro Cruz das Almas, uma cidade maravilhosa. E a proposta é trazermos, né, esse projeto para apresentar à sociedade. A gente discute muito na teoria, mas quando vemos projetos concretizados como os das senhoras, a gente precisa contribuir, ajudar a divulgar, principalmente chegando às mulheres que de fato sofrem as agressões, as diversas formas de agressões. Então, doutora, seja muito bem-vinda à Liga da Senhora. Não posso lhe oferecer um cafezinho nem um bolinho, como um bom soteropolitano, mas a casa da senhora. Então, eu gostaria que a senhora iniciasse falando o que lhe despertou, né, fazer parte desse projeto, o que é que te motivou, como é o enfrentamento, né, nesse combate à violência, na perspectiva da senhora, na experiência da senhora. Boa noite a todos, boa noite, Luan. Meu nome é Diana, né, gente? Eu sou advogada e eu acho que tudo inicia-se na faculdade. Eu sou formada pela UNEB e tive grandes professores penalistas. Daí surgiu já o encantamento pela área penal, que a gente aprende, o que a gente aprende na faculdade é bem diferente na prática, mas a gente carrega esse amor, a gente sai com esse amor da faculdade. E aí, Nayara Ingrid é uma conhecida minha, né? Eu sou de Cruz das Almas também. E ela me convidou para esse projeto. Inicialmente, o projeto, ela convidou algumas pessoas para dar esse pontapé inicial, para então, com divulgações, começarem a chegar a voluntários para a gente continuar nessa luta. Agradecer pelo espaço, porque a gente acredita muito na divulgação, que é uma forma de chegar até essas mulheres, que existe um projeto que quer ajudar. Então, com a divulgação, a gente consegue alcançar pessoas, consegue alcançar essas mulheres que entram em contato muitas vezes com a gente pelo Instagram. Então, eu vi essa causa, me interessei pela causa e aí junto a gente iniciou esse projeto, porque infelizmente o número de violência doméstica em decorrência do isolamento cresceu bastante, né? A gente tem dados assim que divergem, porque a Secretaria de Segurança Pública não libera a quantidade de casos exatamente. Então, por mais que a gente saiba, é 54% que aumentou, que está na mídia, que a gente está vendo, que estão se dizendo que é 54%, mas a gente não tem como comprovar se é isso mesmo. Mas a gente tem noção que aumentou. E isso não é só aqui no Brasil, né? Nos países que estão sofrendo esse período de isolamento, a Itália, a Argentina, todos esses países também estão sofrendo por causa da pandemia com a questão da violência doméstica. Então, nos chamou a atenção porque essas mulheres precisam muito de apoio, principalmente agora, que muitas estão convivendo com o agressor. Então, elas precisam não somente do apoio jurídico, porque o projeto, além de dar um apoio jurídico, a gente dá um apoio psicossocial para essa mulher. A gente tem psicóloga no projeto, a gente tem assistente social, para que a gente possa abarcar, se possível, todas as áreas, para que não seja só, é só um acompanhamento na delegacia, muita gente acha que é pouco. Mas é pouco quando envolve um cenário que a gente tem que ajudar de fato, porque às vezes é pouco mesmo. Levar uma mulher na delegacia, acompanhar um processo, mas a mulher está abalada psicologicamente, a mulher não tem para onde ir, a mulher não sabe assim, se direcionar para um lugar, para poder ter a coragem de sair de casa. Então, além de dar esse ajuda, principalmente a gente quer dar apoio. Agora é a hora de a gente também ser amiga,
de chegar e conversar e dar um apoio e encorajar essa mulher a fazer a denúncia contra um agressor. Sobretudo, dentro desse sentido que a senhora fala, os crimes que não são somente físicos, talvez um dos mais problemáticos, podemos dizer assim, o psicológico e o moral, né? E o moral, que é o da honra, que está amparado lá no 138 ao 140 do Código Penal, vai precisar de uma representatividade, né? O próprio Ministério Público não vai poder oferecer ação penal pública, precisa ser um representado por um advogado. E foi nesse sentido que nos chamou a atenção. Quando nós criamos a Liga, na época foi em 2016, tinha eu, o presidente que está aqui conosco, e Vinícius, mas também abarcando as atividades interdisciplinares. A ideia é que justamente a gente pudesse contribuir com a sociedade. Na questão da Liga é no âmbito educacional, mas no âmbito no projeto de vocês é direto na causa, né, nos problemas que as mulheres vivem, que é as violências. As atividades, o acolhimento voluntário que a senhora desenvolve se restringem aqui em Salvador, aí em Cruz das Almas. O projeto abraça para outros estados. Como é que funciona? Sim, Luan. Como eu disse, né? NAI convidou e depois foram chegando os voluntários com a divulgação. Certo. E essa divulgação foi extremamente importante porque as pessoas que... Nós temos um homem hoje no projeto que quis ser voluntário, mas nós temos 34 possível o homem mulheres. participar. O homem pode participar. Claro. A gente quer realmente incluir, né? Não deixar uma casa só para mulheres. A gente tem 34 mulheres no projeto e um homem. O homem, ele é o designer da página, até porque todos os voluntários, eu digo, são necessários. Todos. A gente tem, como eu disse, psicólogo, assistente social, psicanalista, a gente tem jornalista no projeto, a gente tem bacharel em direito e a gente tem advogados. E por causa dessa divulgação, a gente já consegue alcançar Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana, Laje, Camaçari, e temos voluntários de outros estados, que a gente tem uma voluntária em São Paulo e uma voluntária em Tocantins. Todas vieram através da divulgação do Instagram. A gente está conseguindo uma divulgação, né, importante, e a gente está conseguindo alcançar esses voluntários para que a gente possa alcançar mais mulheres. E assim, quando vem um caso... Sim. Pode falar. Não, por favor. Quando vem um caso de um município que a gente não tem voluntário, a gente faz questão de divulgar isso no Instagram, porque não que a gente não vá atender, mas a gente talvez não consiga acompanhar essa vítima de perto. Então a gente divulga no Instagram de forma rápida, para ver se aparece algum voluntário que queira aí especificamente acompanhar essa vítima. E a gente vai dando esse apoio por WhatsApp também. Se não puder estar presente, a gente está ali auxiliando como se comportar, como exigir os seus direitos, como não aceitar que trate as mulheres quando cheguem, porque muitas cidades, infelizmente, não têm delegacias da mulher, então o atendimento acaba sendo diferente e a gente acaba guiando para que saibam pedir seus direitos e não aceitem menos do que merecem. Entendi. Os CADs, né, o perfil de vocês, ele tem um olhar bem interessante, né, o colega que faz parte aí. E quando algumas pessoas, quando nós elaboramos esse CAD, que eu convidei a NAI, a ideia era que justamente nós, homens, né, do gênero masculino, também compomos também a sociedade civil. E é preciso que os homens também compreendam o seu limite. Que, às vezes, para alguns vão pensar que uma criticazinha, um empurrãozinho ali, algumas atividades assim, que começam bem mansinhas, podem terminar em algo mais gravoso, que seria aí o feminicídio, o homicídio da mulher. E essa proposta que eu achei muito interessante, o projeto de vocês, eu falei, olha, a Liga tem que comprar essa briga também, tem que ajudar. Eu vi que vocês já saíram, inclusive, aqui na TV Bahia, aqui, né? Já em outros jornais e tudo mais. TV G1, Bahia.
a gente está conseguindo aí essa divulgação, graças a Deus, que a gente consegue alcançar mais mulheres. Não por número, né? Se Mas não, por conseguir exatamente. alcançar mais mulheres e elas chegarem até nós. E nessa proposta, eu já venho bolando semanas passadas que a gente possa, inclusive, incluir essas atividades nas comunidades. Porque eu percebo que às vezes a gente faz algumas lives, faz algumas atividades, mas é voltada para os colegas, ou profissionais, ou estudantes. Mas veja, o projeto das senhoras são voltados para proteger as mulheres. Então, que mulheres são essas? Aqui no Instagram, o Instagram, como a senhora falou, tem uma grande visibilidade. Mas é preciso que nós ajudemos, né, contribuímos, para chegar nas comunidades, nas associações, né? A gente vai desenvolver na Liga um projeto nesse sentido também, e a gente vai também ajudar sempre que possível o projeto das senhoras. É porque, Luan, é até interessante você falar isso, porque às vezes a gente faz uma live e até a linguagem que se usa não vai conseguir abarcar todas as pessoas. Então, quando a Exatamente. gente encontra uma vítima, a linguagem também muda. Você tem que saber conversar com a vítima, falar dos seus direitos claramente, mas de uma forma que dê para ela entender que, às vezes, quando chega lá na delegacia, o tratamento que se recebe, a linguagem que se é utilizada, a vítima não vai conseguir entender. Como você falou aí no caso, que tem que ter uma representação em caso de crimes contra a honra, ameaça. Aí você chega lá e fala, tem que fazer uma representação. Sim, o que é representação para a vítima, né? O que é isso? O que vou mandar prender ele? Como é que vai ser feito isso? Então a gente chega e explica, a gente conversa com a vítima antes, né, para ver se ela se encaixa, no que é que ela vai ter direito, até se vai ser necessária uma medida protetiva. E a gente vai já falando o que é que vai acontecer quando chegar na delegacia, os próximos passos que vão serem dados, para que elas consigam entender dos seus direitos, porque assim, a gente está aqui agora com elas, mas elas podem ter uma amiga, então elas mesmas podem levar esse projeto e mostrar como se é feito o projeto, já sabendo dos direitos que elas podem ter. Exatamente. E é nesse sentido que, para quem está chegando agora, nós estamos fazendo a live, gente, não é apenas, né? Que a gente, algumas pessoas aí, tem algumas pessoas, infelizmente, que ainda precisam evoluir espiritualmente, emocionalmente, né? E na cultura, de que não é só falando de violências contra a mulher ou violências domésticas. A projeto Todas por Nós, onde a doutora Diana está aqui representando o projeto, é colaboradora também, voluntária. Elas tiveram a coragem que Maria da Penha, né, farmacêutica lá de Ceará, teve, em 2006 a lei foi criada, 11.343, foi criada, então ela teve a coragem e hoje as senhoras tiveram a coragem também de trazer essas mulheres, né, para próximo da lei e combater isso veementemente. Qual o desafio maior que o projeto hoje encara, na Assim, perspectiva, assim, na como análise você, da senhora? como você disse, né? A prática é diferente. A gente tem uma lei que o Brasil foi praticamente obrigado a fazer por causa de Maria da Penha. O Brasil foi condenado pela Corte Americana e foi praticamente obrigado a fazer uma lei que punisse mais severamente, que tivesse efeito, porque no caso de Maria da Penha, o Brasil foi omisso. Então a gente tem uma lei realmente, que teve até alteração recentemente, que ela é muito bonita, mas na prática a gente precisa de uma qualificação melhor dos profissionais que vão receber essa mulher, essa vítima, para que ela seja atendida como deve ser atendida, como a lei fala. É tudo muito célere na lei, tem que ser rápido. A mulher que está sofrendo agressão, a mulher que está sofrendo violência, não pode esperar um mês para conseguir prestar um depoimento na delegacia. Infelizmente, a gente encara isso aqui pertinho. Em Teixeira de Freitas, tem uma vítima que a gente está nesse impasse. Foi prestar o boletim de ocorrência, mas tem que esperar um mês para dar um depoimento. Então, esse um mês, quem vai cobrir ela? Quem vai proteger ela? A justiça pode fazer isso em um mês parado? Não tem como. Aqui em Cruz das Almas, especificamente, a gente não tem delegacia da mulher.
Então, a gente já começou com esse embate. Graças a Deus, aqui tem uma Ronda Maria da Penha, que a gente não tem tantos problemas. Mas Mas o me, profissional, ele tem que ser qualificado. e me permita, vou dar uma de jornalista aqui, mas algumas fontes seguras me disseram, por exemplo, aqui nós temos três juízos, né? Tem o primeiro, o segundo e o terceiro que fica na Unijorge, e nós temos a DEAN lá em Brotas. E mesmo assim, claro que a população aqui é bem maior que Cruz, mas mesmo assim, vocês conseguem, aí em Cruz das Almas, ter um recorde em adiantar nas audiências, né? Então, as audiências aqui demoram demais em Salvador. Quem não sabe, fiquem sabendo, em Cruz das Almas, a mulher que é agredida, desculpa o termo aqui, mas vai cair no chinidró. Não seria essa a ideia, mas vai cair. Provavelmente, ou por O Ministério Público aqui descumprimento, é ou bem por atuante. comprovação, não é? Procede isso, né? Isso. Aí é bem mais célere do que aqui em Salvador. E pior que isso ainda, foi uma informação que a gente conseguiu de uma vítima que foi sozinha até a delegacia em Salvador e foi dito a Lamentável. ela que crime de ameaça. Tá ouvindo? Tá Cortou, ok. acha aí. E que crime de ameaça não estaria sendo registrado nesse período. Como se a ameaça fosse assim um crime que pudesse esperar. Então, cada relato que chega de uma vítima que a gente não pode estar próximo, a gente fala assim, poxa, mas se tivesse assim um advogado do lado, talvez não fosse assim. Exato. Não deveria ser, né? Porque qualquer pessoa pode ir lá prestar um boletim de ocorrência, mas quando tem um advogado do lado, o tratamento que é dado à vítima é diferente. Ainda que a gente não faça nada, que fique lá do lado só. Mas só em se apresentar, olha, eu sou advogada, eu estou aqui acompanhando essa vítima, o tratamento é diferente. Infelizmente. Porque não deveria ser, né? Nesses casos, vocês já se depararam com situações em que a mulher as procuram e elas mesmas dizem, olha, só foi naquele calor do momento, ou todas as vezes que lhe procuram, olha, a coisa já está bem andada, a coisa já está bem séria. Por incrível que pareça, antes de começar essa live, eu falei com a psicóloga do projeto e perguntei a ela, tal vítima continuou respondendo você? Ela disse, não, ela parou de me responder. Porque eu fiz o atendimento dela, a princípio, e ela pediu também o apoio psicológico. Eu disse, estamos à disposição, vou encaminhar você para uma psicóloga. E encaminhei. Só que ela parou de me responder. E aí eu fui perguntar à psicóloga, né, se ela tinha continuado pelo menos com o acompanhamento psicológico. E Sim. ela disse, não, Giana, ela não me respondeu mais. Então, assim, eu não sei se nesse caso específico eu vou tentar entrar em contato, se aconteceu alguma coisa com ela, ou se ela desistiu de continuar fazer a denúncia e ir até a delegacia, mesmo a gente dando toda uma parada dela. É, eu Infelizmente percebo ainda tem. que eu percebo que atividades como a de vocês, né, que é voluntária, como eu disse logo no começo, vocês tomam para si uma responsabilidade, porque não é o simples exercício, que nunca foi simples, mas não é apenas o exercício da advocacia ou da representatividade de um cliente ou de alguém, porque às vezes você tem que, às vezes não, você tem que ouvir com um olhar mais delicado, você tem que ter, só vocês, mulheres, é que vão compreender no olhar aquela mulher, ela não tá legal, ela não tá bem. E isso sempre me chamou a atenção nas delegacias, como é que um agente policial, com todos os respeitos aos agentes, né, do sexo masculino, eles conseguem compreender, possuem treinamentos, não possuem treinamentos. Muitas das vezes, ou é a mulher, no momento da ocorrência, não levada a sério, né, com as indagações, os questionamentos, até porque quando a vítima vai à delegacia, independente da lesão física, ela já tem ali a psicológica níveis altíssimos, né? Então, como é que se depara nessas situações? Vocês recebem questionamento por parte das mulheres de que esse sistema precisaria modificar ou apenas com Tá cursos, cortando, apenas Luan. com Tá me ouvindo? melhor.
Agora cortou um pouquinho. A senhora me Cortou um ouve? pouco. Agora, a senhora me ouve? Ouço, Pronto. ouço Então, sim. eu dizia que na delegacia a mulher já chega com um trauma, né? E aí vai se Isso. deparar logo com um agente, né, sexo masculino, que muitas das vezes, culturalmente, ele já não tem a, as nuances ou a forma, melhor dizendo, de como abordar, de como ouvir, até porque ele é totalmente diferente de ouvir qualquer outra vítima. A mulher ali está num estado psicológico elevadíssimo. As vítimas que procuram as senhoras, dentro do seu entendimento e do seu conhecimento, esse sistema precisa ainda muito melhorar. Está caminhando, tá melhorando, ou no entendimento de vocês, quem precisaria ouvir essas vítimas tem que ser uma agente Olha, feminina. a lei diz, né, que preferencialmente a gente deveria ter a DEAN de pessoas que realmente se sensibilizaram, se tornaram profissionais para isso. Mas, infelizmente, eu acho que a gente tem hoje 14 DEANs na Bahia toda, a quantidade de municípios que temos. Então, muitas cidades sofrem com isso. E aí, eu vou deixar até isso aqui claro para as mulheres. São feitas muitas perguntas que não precisam ser respondidas. E vocês não são obrigadas a responder. Você não vai chegar na Perfeito. delegacia e um escrivão ou delegado que lhe atenda e venha com tipo de questionamento. Ah, tem certeza? Foi só uma briga? Você era o quê antes de começar o relacionamento com ele? Perguntas privadas e desnecessárias, que não são referentes ao caso, não precisam ser respondidas. Você pode falar assim, não preciso responder. Não quero responder, não é necessário eu responder. É essa orientação que a gente dá, inclusive, as que a gente não pode estar fisicamente presente em uma delegacia, porque são feitas muitas perguntas indiscretas, são banalizadas. Eu recebi queixas de uma vítima que ela disse, poxa, Diana, parece que eles estavam assim, tipo, debochando, volte outro dia aqui, pense O sistema direitinho. caiu. Não me deram o boletim de ocorrência, isso é normal? Eu fiz, não, isso não é normal. Marcaram para me ouvir daqui a um mês. Eu fiz, não, e esse um mês? Não é normal isso. Eu perguntei ela, qual a justificativa que deram? É o quê? Impressora que não está funcionando? É internet? Porque, no mínimo, tem que ter uma justificativa. Não pode ser uma coisa assim aleatória. Ela disse, não, vou voltar lá amanhã. Eu fiz, olha, se você não conseguir o atendimento, vá em outra, mas não desista. Talvez essa não seja a melhor, e que os profissionais de lá ainda precisam acreditar, infelizmente, na mulher, mas há em outra, procure outra, porque, infelizmente, temos um atendimento um pouco precário por parte de algumas delegacias, de não acreditar na mulher e colocar sempre em dúvida. E é importante isso também, não é necessário você levar, sua palavra basta, mas você pode levar uma testemunha, sabe? Uma vizinha que escutou a briga. Hoje, gente, celular é prova. Qualquer conversa é prova. Print de celular, áudio, ligação, grava. O áudio que ele lhe manda ali ameaçando, tudo isso aí, e isso é suficiente para que o Ministério Público e o juiz até atenda e não arquive esse seu processo, para não ficar com essa... tipo, eu sofri agressão, mas não tenho como provar. Até a psicológica, uma ameaça que você recebe por celular. Uma vítima mesmo, o agressor falou que ia colocar fogo na casa dela em áudio, em uma conversa. Então, eu pedi para que ela colocasse isso no CD ou no pendrive, que já é o bastante para que se consiga, pelo menos, a medida A protetiva medida. contra essa pessoa. E quem nos assiste aqui, divulguem, quem não sabe, divulguem. Foi registrar o boletim de ocorrência, seja você a vítima, seja uma amiga sua, não quiseram registrar, acabou o papel, tudo bem, você não está desacreditando na palavra da autoridade, não vai criar problema na delegacia. Vai ao Ministério Público e exige ao Ministério Público que intervenha a seu favor. O que não pode é não dar certo.
aí alguém lhe contamina com... Porque sempre tem as criaturinhas soltas no mundo que a justiça não resolve, não tem viaturas suficientes para lhe proteger. As medidas protetivas às vezes demoram, por exemplo, aqui em Salvador. Gente, esquece isso. Esquece, porque, por exemplo, temos aqui, ó, doutora Diana, doutora Ná e outras advogadas compraram a briga. Então, não é uma causa parada, não é uma causa mentirosa, né? Não é à toa que existem mulheres como a senhora que realmente está à frente dessas atividades em prol de outras mulheres. Os crimes maiores que os homens, né, na maioria das vezes, apesar que já existe alguns entendimentos de juristas que se aplica a Maria da Penha também aos casais homoafetivos, né? Salvo o melhor juízo, em Minas Gerais, acho que na quarta vara de Belo Horizonte, um juiz, ele decretou a medida protetiva num caso homoafetivo. Nesse processo em que vocês vão acompanhando diariamente, os crimes maiores são de ameaça ou de lesão, né? Sim. Ameaça e lesão são os maiores crimes que a gente tem, e ameaça é daquele tipo de crime que a gente precisa da representação. A gente precisa dizer que a mulher tem que ir dizer e tem que ir com o advogado para que continue essa denúncia e que queira, e a representação por escrito. Não é nada bem complicado, não. A representação, você vai lá só por escrito e você vai falar que quer uma representação contra aquele agressor. Então, a ameaça é um crime psicológico e é um crime até difícil de se provar. Porque até pela lei fala, a ameaça, para ser ameaça, tem que ser uma ameaça séria. Então, é um crime difícil. Até onde pode ser essa ameaça séria se a vítima já tiver com o psicológico abalado? É bem difícil essa situação. Mas, é como eu digo, WhatsApp, ligação, tudo isso é meio de prova. E é suficiente uma ameaça nessas situações. Lesão é mais fácil de se provar, porque você faz uma perícia e fica visivelmente no corpo, né? Então, é mais fácil de se provar. Mas também não é nada que deixe a mulher desmerecida. Ah, eu sofri uma ameaça, é menos importante que uma lesão. Não. Às vezes, para acontecer a lesão, teve algumas ameaças antes. Exato. E talvez pudesse ter sido evitado se a partir daquele momento da ameaça tivesse ido até a delegacia, prestado um boletim de ocorrência e cortasse ali e não teria chegado à lesão. A gente tem que se proteger, né? E conhecer nossos direitos para poder correr atrás deles. A ameaça já é uma violência. Não se acreditar nesse mito, quando chega na mídia, o que chega é a violência física. Aí parece que só a violência física é importante, os outros são menos importantes. Tem humilhação, tem xingamento, tudo isso, perseguição, né, que fica ali na porta do trabalho, fica na porta de casa, esperando a mulher sair, controlando, tudo isso é violência. E é fácil de se provar, é fácil de mostrar que realmente está acontecendo. Nada é tão difícil. Aquele gesto que a gente aprende lá na aula de penal, ó, as mulheres, quando faz assim, ó, isso aqui é sinal de morte. Pode procurar, sim, um advogado, procura o Ministério Público, porque isso aqui, ó, é grave, viu? Não pensem, não é só aquele gesto, não esperem. Não esperem acontecer. Como a Maria da Penha, né, é autora do livro Sobrevivi, numa passagem do livro, ela tem o ciclo da lua de mel, né? Que o cara leva as flores, é romântico, é carinhoso, e aí começa com um xingamento aqui, caiu. Acho que caiu a... Voltou agora, caiu. Voltou. Então, como eu dizia, no livro Sobrevivi, da Maria da Penha, você começa com flores, amores, depois é um empurrãozinho ou uma pressão psicológica altíssima, humilhação, agressão, essa que é o termo, agressão psicológica. E aí gera um primeiro tapa, gera um primeiro bate-boca, depois vão para tal lua de mel, namoram, se reconciliam e vira aquele ciclo novamente.
E eu percebo que às vezes às vezes não, nós não temos estruturas, né? Nós vamos ter agora aqui a candidatura de vereadores, de prefeito, e entra ano, sai ano, a gente não tem um ou outro, talvez, que arduamente luta, mas a gente não tem de fato um projeto que venha realmente robustecer trabalhos como o de vocês. Nessa visão, acredito que o SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, o CRAS, seriam instituições que poderiam abraçar. Já existe algum projeto, andamento nesse sentido? Eu, particularmente, eu não conheço, né? Não conheço nenhum sistema desse de atendimento psicossocial ou social que acolha, nesse sentido, as mulheres vítimas de agressões. Existe, não existe, é de conhecimento da senhora? Ó, Luan, aqui, graças a Deus, inclusive, a gente tem um CRAM, que dá esse auxílio também à mulher, né? É um centro de referência de atendimento à mulher, e ele atende, assim, substancialmente as mulheres. A gente veio para complementar. E em Salvador, eu posso falar que a gente tem os abrigos, né, que são Sim. oferecidos para as mulheres. E de forma, assim, efetiva, participativa, eu não conheço outro projeto. Se eu não me engano, tem um em Salvador, que eu esqueci o nome agora, que a gente foi, a vítima entrou em contato com a gente, depois a gente descobriu que tinha esse projeto já acompanhando o caso dela. Eu não me recordo o nome agora, mas também é de Salvador. Por aqui, por perto, região de interior, é bem difícil, sabe? As mulheres têm até medo, porque aqui em Cruz, consideravelmente, é uma cidade pequena, todo mundo vai lhe conhecer. Precisa você se expor tanto, sabe? Ameaçou a mulher, pode lhe ameaçar. A gente já recebeu ameaça, inclusive, o projeto. Acredito. Ameaça do tipo, vou matar todas as colaboradoras. É uma coisa assim, praticamente, que a gente desconsiderou e seguiu, mas que a gente acredita que era de relacionamento de uma das vítimas que a gente começou a atender. Aí a gente tem esse cuidado, mas assim, aqui por perto, região, eu não conheço nenhum outro projeto que esteja atendendo mulheres nesse sentido mais amplo. Termina, como eu disse mais cedo, né? Termina vocês comprando essa briga. Travou. Voltou. Travou, agora voltou. Voltou. Agora que nós estamos na pandemia, a gente está percebendo que não temos essas internets todas das propagandas da vida, não, viu? Que a gente fica em casa, a gente não, ou na rua, no trabalho, a gente não percebe. Mas agora em casa a gente já começa a perceber. Doutora, a senhora foi aprovada num curso, né, no Instituto Brasileiro Legislativo. No Instituto Sim. Legislativo, lá do Senado. É, Fala um pouquinho, por gentileza, que curso é esse? Qual é o sim. objetivo dessa atividade? Eu achei muito fantástico. Dei uma lida muito superficial, mas a doutora que foi aprovada, então ninguém melhor para falar disso. É até importante você falar isso, que não é um curso pago, né? É um curso gratuito, que todos podem ter acesso, não precisa ser advogado, não precisa ser nada. Só precisa você querer participar. É um curso que o Senado oferece gratuitamente, não só ele, mas outros tipos de curso também, Que gratuito. é da, E é aí da você Escola do pode. Senado, né? É isso. Aí você pode ter o curso com tutoria, que é mais difícil assim de achar vaga, porque as pessoas realmente estão estudando e correndo atrás. E o curso sem tutoria, que vai depender mais de você. Então, você vai lá, você começa a assistir um curso e no final você ganha um certificado. Você faz o curso, na verdade. Aí no final do curso tem uma prova que você tem que passar, acho que é a partir de 7. Tem que ter no mínimo a nota 7, eu acho que é 7. E aí você tira essa nota e você ganha um certificado do entendimento do curso que você teve, né? Então, esse curso, Sim. gente, qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode participar. Basta fazer a prova no final do curso para não ficar uma coisa tão aleatória, né? Porque já é sem tutoria. Então, no final do curso, você obrigatoriamente faz essa prova para que eles possam avaliar o seu rendimento. E tem outra coisa também, ele tem um período que você tem que fazer esse curso. Você não pode fazer o curso num dia só,
Porque tem gente que vai lá, quer marcar tudo de uma vez só, Tudo de uma e vez. rápido, para terminar logo, para terminar logo e pegar o certificado. Não, eles dão prazo do curso que vai ficar ali para você estudar, e você não pode fazer tudo de um dia só, porque eles vai liberando os módulos de estudo para você ir fazendo, não libera tudo de vez, para que você possa realmente aprender sobre o curso que você desejou fazer. Então, tá aí para todo mundo, né? Todo mundo pode pedir lá para participar. E tem um detalhe também, acho que se abandonar o curso, você fica suspenso um período. Se você começar um curso e desistir no meio do caminho, você fica suspenso um período sem poder fazer outro curso do Senado. É igual o Tem umas Senai. regrinhas. É igual o Tem umas Senai. Esse regrinhas. Matec também tem assim, porque você termina tirando o direito de outra pessoa que realmente. Às vezes você está com alguma situação, não é nem porque não queira participar, mas entra, depois sai e outra pessoa queria ter a oportunidade e termina não tendo, Sim, né? Eu, desde fazendo desabafo aqui, meu pai faleceu muito cedo, então eu me criei numa família na casa das 7 mulheres, né? Eu fui criado por bisavó, faleceu há 2 anos, minha avó, minha mãe e minha tia. Então, eu já fui criado culturalmente, né, com comportamentos de respeitar não somente a mulher, mas a todos, mas com um olhar um pouco mais delicado, né, a usar o sanitário. Olha, a mulher também usa, então tenha cuidado de como vai fazer sua necessidade ali, etc. Então, os homens hoje precisam muito evoluir nesse sentido. E aí, quando eu propus a doutora Naya a gente fazer a live, eu falei, a primeira coisa que me veio à mente, os homens têm que participar, até mesmo para incentivar outros homens. Eu deixei já de falar com alguns colegas, não porque eu tenho certeza, eu soube que eles agrediram, mas por comportamentos que não me agregavam mais em nada, né? São boas pessoas, né, dos seus comportamentos diários, etc. Mas você vê que não evolui no comportamento ao próximo, sempre tem um pitaco machista, sempre tem algumas ironiazinhas, e aí você vai evoluindo. Acho que o estado da criatura humana é evoluir em todos os aspectos, né? Se a gente for se deparar e aí eu peço todas as vênias aqui, não quero adentrar em nada religioso, mas na Bíblia de Torá, você vai ver que a mulher lá antigamente era tratada como objeto. Quem não sabe, tem lá, não cobiçarás a próxima, a mulher não existe. É não cobiçarás o boi, a terra e a próxima, ou seja, a mulher era tida como objeto. A gente precisa evoluir. Aquele tempo era lá, mas agora não é mais. E às vezes a gente tem algum trave de algumas pessoas que acham que você está querendo revolucionar o mundo, e tem que revolucionar mesmo, porque só quem passa pelas agressões, só quem sofre é que de fato sabe. Aqui no caso que a gente conversa é sobre mulher, mas tem das crianças também, tem aí o ECA, né? Então, nesses desafios. Doutora, aqui a gente acho que sim, tem 15 minutos, eu acho, que o Instagram só permite a 1 minuto. Deixa eu fazer uma pergunta à senhora. Quando o sim. crime é praticado por policial, de logo ele já tem arma, né? Ele já tem a posse da arma de fogo. Recentemente, acho que viralizou no Instagram também um policial que invadiu o dormitório de algumas estudantes que estavam comemorando o TCC e desceu o cacetete. Não vou fazer aqui juízo de valor, mas é o que eu vi no Instagram. Mas quando o agressor é policial, seja ele em qual esfera, vocês já tiveram algum caso desse sentido? De que o agressor é policial? Já, Sem adentrar, já. É bem mais complicado. com certeza. A gente tem entrave, principalmente se a vítima não precisa sair da sua cidade. Mas quando ela vai na delegacia e, e é a delegacia que é o agressor, que é conhecido do agressor, tudo fica mais difícil. Não deveria, porque quando o agressor é policial, se pede a medida protetiva pela facilidade que ele tem com a arma, de utilizar os meios, né, de influente dele, a restrição de arma tem que acontecer.
Mas ele não é privilégio, mas ele tem uma rede em volta dele que consegue protegê-lo mais. Então a gente tenta, a gente pode ir direto no Ministério Público, se vê que não está dando na delegacia, que tem muito impasse, a gente tem que seguir de uma forma mais emergente, porque é difícil. É muito difícil quando se trata de violência e que a gente tem algum policial envolvido. A gente está com a vítima que está sofrendo porque não está conseguindo sozinha caminhar com suas próprias pernas e ter um resultado, porque não estou nem dando voz a ela na delegacia. É aquela coisa assim de não acreditar. E aí envolve, tem filho com ele, aí tem aquela questão, mas precisa disso, a arma dele pode ser restrita, a profissão dele, você vai arriscar tudo isso, quem vai pagar a pensão do filho? Então envolve muita coisa e a vítima, é bem difícil para a vítima. Já é uma coragem dela conseguir denunciar, né? Não que ele seja mais Exato. importante, mas a facilidade a gente sabe, é óbvia. Ele tá com a arma na mão o tempo todo. Ele tem uma rede de pessoas próximas que pode fazer uma ação muito mais rápido. Então, já uma coragem dela vinha até nós. Então, quando chega uma vítima nessa situação, a gente trata com mais cuidado, principalmente por resguardo da vida dela, né? Porque, assim, não existe o controle, pode acontecer a qualquer momento. Porque tem algumas que procuram assim, não, mas ele nunca mais falou comigo, ou eu bloqueei ele. Mas a violência não tem hora para acontecer, pode acontecer a qualquer hora. Bloqueou das redes sociais, não de transitar nas ruas ou lhe encontrar na virada da esquina do shopping, ou seja lá onde for. Na calada da noite, Deus é quem Sim. sabe, né? Eu acredito que a Lei Maria da Penha, ela, além de ter sido bem eficaz, ela é dura, porque ela consegue, inclusive, não permitir que os institutos despenalizadores, né, dos juizados especiais, como conciliação, Maria da Penha não tem conciliação, medidas restritivas de direito não tem. Então, caiu de novo, aqui, voltou, Caio. né? Internet. Então, a gente consegue, com a Lei da Maria da Penha, afastar as possibilidades dos jeitinhos ou as possibilidades da conciliação, né, de menores potenciais, que às vezes a gente chega ali, desculpa o som alto, por exemplo, desculpa, vou aqui resolver, ali resolveu. Na Maria da Penha, você não tem isso é muito bom, eu acredito que a lei, ela consegue ser mais dura nesse sentido, e agora eu acredito que precisa muito ainda da sociedade, precisa muito, numa linguagem mais simplificada, dizer para a sociedade, tanto para os homens quanto para as mulheres, que tem Caiu de novo, punição. Luan. Caiu, voltou. Agora não lhe ouço. Tá ouvindo? Eu acho, agora tá normal aqui pra mim. Agora eu não lhe ouço. Me ouve? Tô ouvindo sim. Pronto. Tá tendo uns cortes, mas tô ouvindo. Tá. Eu tô ouvindo um chiado também. Gente, eu peço desculpa É, quem tá aqui com a gente esse horário. Estão me ouvindo agora? é um horário bem concorrido. Tá me ouvindo agora? Agora tá. Tá cortando um pouco ainda. Eita. Agora. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Acontece. Às vezes a gente Melhorou. tem uns problemas de internet, faz parte. Eu sei que às vezes. Agora consegue me ouvir? Não. Caiu? Eu acho. Não. Pronto. Eu acho que agora sim. Consegue me ouvir agora? Sim. Pronto. Então, gente, acontece às vezes para quem está chegando agora ou já quem está nos acompanhando. Isso aqui são problemas de internet. O principal objetivo é abraçar a causa, o principal objetivo é dizer não
como tem aí a iniciativa da TV Bahia, Sou Mulher, Quero Respeito, mas principalmente é sair da teoria, tem que partir para a prática. As doutoras aqui, doutora Diana, que está representando o projeto Todas por Nós, é uma causa absurdamente nobre e precisa sim ser abraçado, tanto pelos homens quanto pelas mulheres. A Laiju Bahia vai estar sempre de braços abertos para as senhoras. Esperamos poder contribuir, Muito né, obrigada. voluntariamente, porque eu acho que o que a gente perde muito na sociedade é a coragem, né? A coragem de abraçar as coisas. Às vezes algumas coisas dão errado, que a gente está tendo aqui problemas de internet, faz parte, mas a gente não pode perder a coragem de se doar ao próximo. Ah, caiu de novo. Caiu, agora voltou. Voltou. A gente está tendo um probleminha. Já vamos encerrar também, já estamos próximos de 1 hora. Mas o objetivo, doutora, principalmente, lógico que foi a primeira live. Espero muito em breve conhecê-las pessoalmente. Diga a doutora Nai também e a senhora. Quando terminar essa pandemia, eu gostaria muito de ter um samba de roda aí, viu? Adoro Cruz das Almas. Hum. Ave Maria, meu Deus do céu. Cidade maravilhosa. Mas o objetivo é que a gente realmente fomente, né, estimule a sociedade a entrar nessa causa. Não só entrar, mas de fato abraçar. Eu acho que às vezes a gente tem ainda os medos, os receios de não se envolver na questão do marido da mulher. Aí acontece ali, mas todo dia acontece. Inclusive nesse sentido, na vizinhança, quando acontece, qual é o conselho que a senhora daria nesse sentido? Denuncia para o 180, tenta conversar com a vítima ou suposta vítima. Eu acho que muitas pessoas elas ficam com esse receio ou pensam que o casal ali briga todo dia. Todo sábado e domingo tomam uma, eles brigam, às vezes um pouco mais sério, às vezes um pouco só na verbal, na agressão verbal. É importante falar isso, Luan, porque assim, não é só a vítima que pode denunciar, né? É aquela questão. Antigamente falava assim, briga de marido e mulher não se mete a colher. Hoje a gente fala, mete sim, pode denunciar sim, liga pra polícia, denuncia, fala, porque às vezes a mulher tá num ciclo ali de violência que ela não consegue nem enxergar. Pra gente que tá de fora tá bem claro, isso aí é violência, seja psicológica, até agressão, me bateu, mas ele mandou flores no outro dia. E ela não consegue enxergar que isso é um ciclo de violência. Então, você que está de fora, que consegue ver mais, pode denunciar sim. Pode denunciar que a mulher está sofrendo de violência, porque é um direito que ela precisa ter, que ela nem sabe que tem, por causa desse ciclo vicioso. E por isso até que a gente oferece esse serviço da psicóloga, quando muitas chegam assim, sem saber, eu estou sofrendo violência, aí começa a contar o caso, mas eu não sei se é. Aí a gente encaminha para psicóloga, mas a gente sabendo que já é, mas ela sabe entender um pouco para depois voltar para a gente. Lamentavelmente, mas eu acredito que quanto mais coragem as mulheres tiverem, eu acho que a gente terá um índice maior, uma estatística maior. Lamentavelmente, mas eu acredito que sim. E é por isso que eu acho também que a gente tem que combater essa treva, né? Esse mau caminho. Inclusive, a senhora falou, eu falei aqui do 180. O 180 não, para você liga para o 180, mas se você quiser denunciar um crime de ameaça, infelizmente não é válido, né? Tem que ir na delegacia e Você tem que ir registrar lá de qualquer jeito. O tem que ir 180 lá. vai tipo, lhe orientar, mas não vai lhe fornecer assim uma ajuda física. Mas você vai ter que ir lá. E aí, Ou só se conhecer você o projeto. ou conhecer o projeto, que aí você vai, mas vai com a gente. A gente Exato. dá esse Muito bem suporte. assessoradas, muito bem assessoradas. Eu fiquei maravilhado pelo projeto das senhoras. Espero que membros da Liga também possam, né, participar dos programas. Na Liga hoje nós temos advogados, nós temos bacharéis e estudantes também. Então eu espero que realmente a gente possa contribuir de forma positiva no projeto das senhoras, né? Então fica meu agradecimento em nome da Laiju Bahia, viu? Foi um carinho muito Muito grande obrigada também. e eu acho, como eu repito,
Eu acho que a gente precisa ter coragem. Coragem, a gente precisa sair. Estamos agora de quarentena, mas toda vez vai ser uma desculpa. Hoje vai ser a quarentena. Gente, precisa sair de casa com segurança. De casa que eu digo, precisa ajudar o próximo. Precisa ajudar o Sim, próximo. Nós que, né, tivemos aí um ensino superior, outras pessoas que têm um pouquinho de conhecimento, precisa ajudar aquelas mulheres que estão no ciclo vicioso da agressão. E como a doutora falou, eu acho que não é crime, não. Eu acho que não é agressão, não. Só falou alto. E é nessa que caminha para algo bem mais sério. Então, sim, doutora, verdade. é, se quiser fazer suas últimas considerações, a Eu casa tenho que da agradecer, senhora. né, Luan? Agradecer por esse espaço de divulgação. A gente trabalha com isso, a gente quer que chegue no ouvido de mais mulheres, que existe um projeto que pode ajudar, que vai dar esse auxílio. A gente não está pensando em dinheiro, não tem fim lucrativo o projeto, gente. Não tenham medo de procurar. A intenção do projeto não é essa, a intenção do projeto é ajudar. Ninguém aqui quer se promover. A gente tem um grupo com 35 pessoas, seriam 35 pessoas para ajudar, não tem como se promover em um projeto assim. E a gente continua aceitando voluntários porque a gente acredita que quanto mais voluntários a gente tiver em outras cidades, mais mulheres a gente vai conseguir atender. Não só pelo telefone, com a ligação, com a orientação, mas fisicamente, presencialmente estar com essas mulheres. Atualmente, pode participar apenas advogadas ou estudantes Não, de direito também podem contribuir? a gente tem bacharéis em direito, porque, assim, para acompanhar a delegacia, se não for caso de representação, um bacharel de direito pode acompanhar e até auxiliar a continuar o processo. A gente também envolve esses bacharéis. Perfeito. Pois é, quem não conhece, terminando a live aqui, vai lá no Instagram da doutora, vai no Instagram do sabe, né? Projeto underline todas por nós, não é isso? Por Projeto? todas nós, Por por todas todas nós. nós. Por todas nós. Pois é. E algumas pessoas vão sempre dizer que quer se engrandecer, quer ter notoriedade, mas o importante é que as senhoras tiveram a mesma coragem que a Maria da Penha. A Maria da Penha fez da vida dela um incentivo para as outras. Lamentavelmente, ela precisou passar, mas assim como ela teve coragem, as senhoras tiveram a coragem também de abraçar essa causa. Hoje a gente tem muito mimimi. Ah, porque quer aparecer, que é isso, mas pelo menos as senhoras tiveram essa coragem e, como a senhora relatou, também recebem ameaça, né? Também, É, e a gente verdade. sabe que tem altos escalões aí dos poderes também, que também não tem interesse nas soluções. A gente sabe, lamentavelmente a gente sabe. Além dos agressores, a gente sabe. Então, parabéns pelo Sim, projeto das senhoras. Espero que vocês possam prosperar. Conte com a Laju Bahia. Quando voltarmos às atividades, podemos fazer as banners, as atividades nos simpósios, nos seminários, sem problema algum, será um prazer, porque o importante é que a gente abrace a causa dessas mulheres. Então, muitíssimo obrigado, doutora Diana. Seja muito bem-vinda. A muito Laju é obrigada da também, Luan. senhora, viu? Mande Muito um grande obrigada. abraço para a doutora Nai, né? Telesadora com vocês aí. E hoje a gente fica por aqui, mas espero muito em breve a gente poder desenvolver outras atividades aí. Tá Grande ok, abraço para a então. senhora, Estamos à doutora. disposição. Muito obrigada. Um abraço também. Tchau, tchau. Tchau.